Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão enfrentando esse desafio do isolamento social e da quarentena? Como é que vocês estão lidando com essas novas situações da vida da gente? Estão todos bem? A palavra tem servido de refrigério, de ânimo. A palavra tem trazido ao seu coração tranquilidade, paz. Como é que tem estado o seu caminhar, a sua rotina? A nossa sugestão, desde que nós iniciamos essas nossas ministrações online, tem sido justamente na direção da palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus ferramentas para trazer conforto, tranquilidade, paz e ânimo para o seu coração. Muitas vezes, Deus permite que nós enfrentemos algumas situações da nossa vida que naquele momento nós não compreendemos. Porém, podemos saber claramente duas coisas. Ele não está fazendo isso buscando nos fazer o mal. E 2, porque Ele nos ama, Ele, somente Ele, é capaz de reverter o mal em bênção. Nesta noite, eu gostaria de convidar você, de início, a abrir o seu coração para que o Espírito Santo toque no seu interior, trazendo tranquilidade, paz. Nós temos buscado aqui na palavra de Deus textos para colocar você para refletir e ao mesmo tempo para provocar a sua reação, despertando a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro aspecto importante que a palavra de Deus nos ensina. Além disso, a fé é uma ferramenta poderosa e indispensável para que eu consiga alinhar a minha vida com a vontade do Senhor. Muitas vezes, a gente fica se perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Uma vez fizeram uma pergunta para Jesus. Disseram assim: será este o tempo em que restituirás o reino a Israel? Lembrando que naquele tempo de Cristo, quando Jesus esteve no mundo, na forma humana, Israel estava sob o domínio romano. E Jesus respondeu para os seus discípulos: não vos compete conhecer épocas ou tempos que o Senhor Deus reservou para si. Então, ao invés de ficarmos questionando, buscando respostas lógicas, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque a nossa vida não segue uma lógica natural. Lembrando daquilo que nós conversamos ontem, se Sadraque, Mesaque e Abednego seguissem uma lógica natural, eles teriam feito como todos os outros, se curvado e adorado a estátua de ouro feita por Nabucodonosor. Mas eles não tinham, na sua vida,
um andar natural. Ora, nós temos sido chamados por Deus para andar no sobrenatural. Isso não quer dizer que nós sejamos extraterrestres, seres de outro planeta. Não, nós somos humanos, feitos de carne e osso, compostos de corpo, alma e espírito. E o importante é que nessa condição humana, Jesus venceu. Venceu a morte, venceu o pecado, ele triunfou, provando para toda a humanidade que é possível, mesmo sendo humano, triunfar e viver de modo sobrenatural. Desista de andar naturalmente. Eu não tenho dúvidas de que nos dias de hoje, a igreja, o povo de Deus, está sendo chamado a viver no sobrenatural. Mas, para viver no sobrenatural, é preciso ter fé. Fizeram a lição de casa? Estudaram? Leram o capítulo 3 do livro de Daniel? A palavra trouxe alimento para você? Hoje, nós vamos estudar um outro capítulo também do livro de Daniel, que conta uma história muito conhecida, uma história de fé também. E aí eu vou deixar uma nova lição de casa, para que você leia esse capítulo de hoje para amanhã. E assim, nós vamos estudando a palavra de Deus e aprendendo. E eu conto com o seu retorno, com as suas informações, com os seus comentários, para me dizer, olha, consegui, aprendi, li, entendi, me alimentou, me fez bem. Fique à vontade. Faça aí as suas observações nos comentários, ou pode me chamar no particular, não tem problema nenhum. E a gente vai desenvolvendo esse trabalho de aprendizado, buscando a cura através da palavra de Deus. Mas vamos propriamente ao texto de hoje. O texto separado para hoje é o capítulo 6 do livro de Daniel. Agora, a narrativa vai falar da vida do próprio Daniel. Logo depois daquele episódio vivido por Sadraque, Mesaque e Abednego, o povo de Israel continuava cativo na Babilônia. Mas a dinastia de Nabucodonosor foi encerrada. E a Babilônia foi dominada por outro reino. E na nova dinastia surgiram novos desafios. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Capítulo 6 do livro de Daniel. Pareceu bem, versículo 1, a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deles. Se distinguiu dentre os demais
presidentes e sátrapas. Agora, olha o motivo de Daniel ter encontrado uma posição distinta, diferenciada. Havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Entendamos o cenário. Encerrada a dinastia de Nabucodonosor, na Babilônia, a Babilônia foi invadida por Dario, dominada, e surgiu uma nova dinastia. Então o rei organizou o reino, colocando 120 sátrapas, autoridades, governantes. E sobre esses 120, 3, dos quais Daniel era um deles. Mas entre todos, Daniel se destacava. Isso me encanta na palavra de Deus. O servo do Senhor, quando é fiel, quando tem fé, ele se destaca. O servo do Senhor, o verdadeiro servo de Deus, ele tem algo especial. Ele tem algo diferente. Tem algo que não é igual aos outros. Chama atenção. Obviamente, é o Espírito de Deus habitando no seu povo. É o Espírito de Deus habitando naqueles que são servos do Senhor. E Daniel tinha esse espírito excelente dentro dele, porque ele era temente a Deus, fiel ao Senhor, e procurava fazer a vontade de Deus, cumprindo as leis do Senhor e mantendo a sua fé, mesmo no meio do cativeiro. Porque nesse tempo, Israel havia sido invadido, Judá havia sido destruída, e o povo foi levado, conforme Deus havia dito através dos seus profetas, o povo foi levado para a Babilônia, como cativos, como prisioneiros. Bem, vamos adiante. Versículo 4, o que vocês acham? No meio de 120 sátrapas, no meio de 3 presidentes, Daniel se destaca. Fatalmente surgiu inveja. Algo inerente ao ser humano. Se eu não consigo ser melhor que ele, eu invejo a posição dele, então eu vou tentar derrubá-lo. Se eu não consigo ser melhor, se eu não consigo ser mais competente, se eu não consigo ser mais eficiente. Quantas pessoas não fazem isso, não é verdade? Então eu vou tramar contra ele, para que ele seja envergonhado e caia. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Entenderam por que ele se destacava tanto? Ele era um homem íntegro. Como a sociedade hoje carece de pessoas íntegras, não é verdade? Integridade significa inteireza. Algo completo, inteiro. As pessoas hoje não são mais assim. As pessoas são vazias, incompletas. Portanto, não são íntegras. Elas almejam o que não possuem. Elas desejam o que não é seu.
Elas não se contentam com a alegria ou com o sucesso do próximo. Isso é bem característico dos nossos dias. E não era diferente no tempo de Daniel. E eles não encontravam. E aí dava mais raiva neles, né? Eles não encontravam culpa, nem erro, nada errado na vida de Daniel para que eles pudessem acusar. Bom, se não tem nada, a gente vai dar um jeitinho de arrumar alguma coisa, não é isso? Foi o que eles fizeram. Vamos adiante? Disseram, pois, versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Lembram que Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram ao rei Nabucodonosor, porque o decreto de Nabucodonosor de adorar a estátua ia contra a lei de Deus? Então todo aquele processo pôs uma confrontação entre a lei de Deus e a lei do rei. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram a lei de Deus. E aqui, vocês vão acompanhar comigo agora, que de novo, o servo do Senhor terá que fazer uma escolha entre a lei do rei e a lei de Deus. Deixe-me despertar aqui um pouquinho o seu raciocínio. Será que você e eu não temos na nossa vida momentos em que nós temos que escolher qual a lei que seguiremos? E eu não estou falando de desobedecer às leis. Não, a Bíblia até diz que nós devemos respeitar, orar pelas autoridades e por aí vai. Porém, eu não posso ir contra a lei de Deus, que está acima da lei dos homens. Toda autoridade provém de Deus. Portanto, é Ele quem tem a última palavra. E o que ofender a sua lei não pode ser feito. Vou dar um exemplo, só um, bem polêmico, e aí a gente segue adiante. O aborto, que muitos defendem e entendem que seja bom. Queridos, o aborto, ele fere a lei de Deus. Ele é contra a lei de Deus. Simples assim. Suponhamos que o aborto fosse legalizado. Você teria que escolher a lei de Deus ou a lei dos homens. Qual teria sido a sua escolha? Por exemplo, eu estou já citando um tema bem polêmico, para despertar justamente o seu pensamento. Isso é fé. Fé deve ser acompanhada de atitudes. A Bíblia fala que a fé sem as obras é morta. E a maneira que eu vou exercer as minhas atitudes, mediante a minha fé, é seguindo a lei de Deus. Se não, vejamos o que fez Daniel. Versículo 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Olha só a artimanha.
Dois aspectos eu quero pontuar aqui. Primeiro, esse povo, os sátrapas, os presidentes, os prefeitos, os conselheiros, todas essas pessoas se reuniram, foram até o rei. Primeira coisa, levantar o ego do rei. Homem, ninguém, todos concordamos. Durante o período de 30 dias, ninguém poderá fazer petição a Deus nenhum, exceto a ti. O rei Dario, então, só eu. Eu sou importante, eu sou o rei. E olha só o que esse decreto tramava. Ninguém poderá fazer petição a nenhum Deus. A quem vocês acham que Daniel fazia suas petições? Então foi direcionado para pegar Daniel. E o rei assinou. Veja como muitas vezes as coisas acontecem para nos derrubar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Vocês acham que se você for fiel, como fiel era Daniel, Deus vai te deixar cair? Pensa bem. Vamos ver se Deus deixou Daniel na mão? Vamos lá? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, vocês acham que o decreto do rei mudou a postura de Daniel? Não. Daniel orava 3 vezes na janela do seu quarto, que ficava na parte superior da sua casa. Essa janela que era virada na direção de Jerusalém, sua terra de origem, capital de Israel. E ele orava 3 vezes. E aí eu fico perguntando, pergunto para mim mesmo muitas vezes, e a pergunta você pode tomar para si. Você mudaria a sua atitude para com Deus por causa de uma lei humana? Daniel não mudou, não. Se ele orava 3 vezes por dia, continuou orando do jeitinho que ele fazia. Ele estava mais interessado na lei de Deus. Deus vinha primeiro. E ele era o melhor de todas as autoridades. Tanto que o rei Dario, nós lemos, ele considerava colocar Daniel acima de todos os outros. Acima dos presidentes. Aí, Daniel foi orar. Sem problema. E eu fico pensando uma outra coisa. Diz o texto que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele governava, ele se destacava enquanto presidente, constituído por Dario, e ainda tinha tempo para orar 3 vezes por dia. Temos desculpa para não acharmos tempo para orar? Homem e mulher que chega para Deus e fala, Senhor, eu não tive tempo de orar. Pode isso? O que vocês acham? Ainda bem que vocês estão aí, eu estou aqui, vocês respondendo eu não escuto. Então vocês podem responder à vontade o que vocês acham, tá bom? Mas Deus está vendo, ok? Vamos lá. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, e lhe disseram, não assinaste o interdito por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, e disse, essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, esse povo que veio lá de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Bando de gente que não tinha o que fazer, não é isso?
Pois bem, acharam alguma coisa para acusar Daniel. Olha só, acusaram Daniel de orar. Crime cometido por Daniel. Orou a Deus e não ao rei. Crime grave, né? Pois é. Vamos ver o que diz o texto? Versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Aqui há uma pequena diferença, que é importante, claro, entre a história dos jovens que nós conversamos ontem e a de Daniel. Nabucodonosor, quando viu que o seu decreto não foi cumprido por Sadraque, Mesaque e Abednego, ficou furioso e irado. Aqui, Dario se compadeceu e queria livrar a barra de Daniel, porque ele gostava de Daniel. Ele tinha afeto por Daniel. Ele tinha carinho por Daniel. E ele confiava em Daniel. O que será que aconteceu? Vamos ver? Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Olha o que o rei falou para Daniel. Agora a coisa começa a ficar mais séria. Não dorme não, acorda aí. Não vai ficar pescando e perder a bênção da palavra de Deus, hein? Vamos lá? Mandaram trazer Daniel, o rei mandou trazerem Daniel, trouxeram para que ele fosse jogado na cova dos leões, porque o decreto não podia ser mudado, não podia ser revogado, não podia ser descumprido. Estava assinado conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E o rei disse o seguinte para Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Vou repetir. Finalzinho do versículo 16. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Lacrou. Na verdade, eles derramavam uma espécie de uma cera e aquilo secava e eles batiam os seus anéis como um selo real, como algo que lacrasse a cova, porque a cova, né? Lá embaixo. Jogaram Daniel no buraco onde estavam os leões, botaram uma pedra e selaram a pedra. É simples assim, foi isso que aconteceu. E literalmente Dario entregou Daniel nas mãos de Deus. Excelentes mãos. Aí eu te pergunto, se você fosse Daniel, você teria medo? Eu teria. Conversar com leões famintos à noite não é bom. E os leões que eram colocados nessas covas, eles não eram alimentados, porque se eles estivessem saciados, quando jogasse alguém lá dentro, eles não iam atacar as pessoas. E o intuito é que eles atacassem as pessoas. Então eles eram deixados famintos, para que as pessoas fossem às suas respectivas refeições. Nada agradável. E Daniel foi parar nesse lugar. Porque fez algo errado? Simplesmente porque não cumpriu um decreto do rei e orou a Deus, como ele já fazia habitualmente. O que será que aconteceu, hein? Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. O rei passou a noite em jejum. Deu para entender? Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ele passou a noite acordado em jejum, por causa de Daniel injustamente lançado na cova dos leões.
Aí eu te pergunto, falei agora há pouco, você teria medo? Eu teria. Mas você mudaria a sua atitude? Mesmo com medo, o medo seria capaz de fazer você voltar atrás? O medo não fez Daniel. Eu creio, isso é uma opinião pessoal, tá? Opinião minha. Que Daniel teve medo. Mas o medo de Daniel, na minha opinião, penso que ele teve medo, não fez com que ele voltasse atrás. Isso é fato. Aí já não é mais minha opinião. É porque a Bíblia diz, ele não mudou a atitude dele. Tá certo? Vamos continuar lendo. Algo maravilhoso ainda está por ser revelado nesse texto. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Olha só o que aconteceu quando o rei chegou na cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Quase que uma palavra de desespero. Será, Daniel, que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pode te livrar da boca dos leões? Vamos ver. Quem respondeu essa pergunta? O próprio Daniel. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluia, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei se pôs a jejuar e não dormiu naquela noite, porque ele estava preocupado com seu amigo Daniel. Isso é o poder da fidelidade de uma pessoa que não se corrompe, de uma pessoa íntegra, de alguém que tem fé em Deus, apesar das circunstâncias. Alguém que não muda a sua postura diante de uma dificuldade ou de uma injustiça. Daniel se manteve íntegro, lançado injustamente, mas o seu Deus estava com ele naquela cova. Deus enviou o seu anjo, e o anjo determinou por ordem do Senhor aos leões jejum. Essa noite, jejum para os leões. Imaginem, a cova era escura, era um buraco no chão, tapado com uma pedra, cheia de leões. Pensa aí como se fosse uma caverna, uma gruta, alguma coisa assim. Era escura. Daniel caiu lá, só escutava os leões rugindo. Ele não tinha o que fazer. Mas o anjo do Senhor chegou. E quando os leões estavam prestes a fazer o que estavam ordenados para fazer por uma lei natural, se alimentar da carne de Daniel, o anjo do Senhor disse: jejum. Hoje não. E as bocas dos leões foram fechadas. E Daniel não sofreu nenhum dano. Então o rei se alegrou, versículo 23. Detalhe, ele se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Lembra dos jovens que foram lançados na fornalha? Que nem chamuscado, nem cheiro de fumaça eles tinham? Daniel não tinha nele nenhum dano. Nada de mal lhe aconteceu. Por quê? O final do versículo 23 responde. Porque crera no seu Deus. Sabe, hoje nós vivemos uma época em que estamos à prova também. Mas eu posso te assegurar que se você crê no Senhor, se você tem fé em Deus, nenhum dano virá sobre você. Tome posse dessa palavra para a sua vida, para a sua casa, para o seu emprego, para o seu negócio. Creia em Deus. Coloque a tua vida nas mãos dele e deixa ele cuidar. Seja fiel, como foi fiel Daniel. E o desfecho dessa história é interessante. Ordenou, versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, acabou o jejum dos leões. Não se alimentaram da carne de Daniel, se alimentaram da carne dos que acusaram Daniel injustamente. Os acusadores, seus filhos e mulheres. Como eu disse, era uma cova, era um buraco. Essas pessoas nem tinham chegado ainda, quando foram arremessadas, não tinham nem chegado no fundo da cova. E já os leões lhes esmigalharam os ossos. Eis a diferença de quem teme ao Senhor, de quem confia em Deus e de quem não acredita em Jesus. Nosso objetivo aqui com essas ministrações online é despertar a sua fé. E o texto termina com um novo decreto do rei, versículo 26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Olha o que mais disse o rei. O rei, não foi Daniel que falou isso, foi o rei Dario. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi de quem livrou Daniel do poder dos leões. Você crê que Deus faz isso? Lembra que eu tenho falado aqui diversos versículos para você recitar, decorar e usar como ferramentas para fortalecer a sua fé? Esse aqui é mais um deles. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Alguém teve a oportunidade hoje, apesar de estarmos em isolamento social, não nos é proibido olhar pela janela. Alguém teve a oportunidade de olhar o pôr do sol hoje? Que céu maravilhoso! Deus ainda faz sinais nos céus e na terra.
Muitas vezes o pôr do sol, o nascer do sol são sinais. E nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Eu estava trabalhando e olhando, trabalhando aqui na frente de casa, limpando a calçada e olhando para o céu e glorificando a Deus. O quanto Deus é poderoso e maravilhoso. Não deixe de colocar a sua vida nas mãos desse Deus. Porque esse Deus pode todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Que Deus é esse? Ele livra, ele salva, ele faz sinais nos céus e na terra. O penúltimo versículo do capítulo 6 do livro de Daniel. Lição de casa. Leia para amanhã esse capítulo 6 do livro de Daniel. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por esse tempo na tua presença. Obrigado pela tua palavra, porque ela traz renovo para as nossas forças. Como está escrito no livro do profeta Isaías, os que esperam no Senhor. Quem são os que esperam? Os que têm esperança nele. Eles renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. Pai, eu te agradeço, porque tu és um Deus vivo, poderoso, fiel e presente em nossa vida. E eu coloco mais uma vez a minha vida nas tuas mãos, dizendo as mesmas palavras que certa vez Josué disse. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa oração também possa ecoar nos corações daqueles que me ouvem através das redes sociais, onde quer que estejam, ao vivo ou depois. Que essa oração possa ecoar e tocar nos corações, porque não existe nada melhor do que te servir, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Deus. O pessoal aqui está dizendo que tirou até foto do pôr do sol. Manda para mim. Eu agradeço se puder compartilhar aí. Tá bom? Realmente foi maravilhoso. Só que eu estava, digamos assim, um pouco sem condições técnicas de tirar fotos naquele momento. Ok? Se você puder me abençoar com essas fotos, eu agradeço. O nosso Deus é poderoso. Vou dizer de novo. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, como está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário para falar um pouquinho da palavra de Deus. Coloca aí os seus comentários, coloca aí as suas observações, participe, vamos interagir um pouquinho, pessoal, tá bom? Aqui não existe nenhum tipo de pessoa que tenha todas as respostas, que só um tenha a palavra. A palavra é essa. E se aquilo que nós pudermos conversar for na direção da palavra, vai ser bênção. Deus te abençoe. Fique com Deus. Eu estou vendo aqui o pessoal comentando.
E se deixar eu não paro de falar, tá bom? Vamos parar por aqui, porque senão a gente entra madrugada afora. Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, às 22 horas. Tchau, tchau.